Eu sei que todo mundo fala isso, mas eu nunca achei que eu ia gostar tanto de anime de culinária assim na minha vida. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Animex. Hoje a gente vai falar sobre o Shokugeki no Soma, um anime de culinária que eu sei que ele é um pouco antigo, tá? E já passou muito hype dele, mas eu assisti ele só recentemente, né? Eu terminei ele recentemente. Então eu vim trazer aqui pra vocês, né, um review completo aí sobre Shokugeki no Soma, pra ver se vale a pena ou não você que tá assistindo o vídeo assistir seu Shokugeki ou não. Eu vou falar um pouquinho sobre o anime, minha opinião e minha nota final pra essa obra, e você vai decidir aí nos comentários se vai ou não assistir Shokugeki no Soma. Bom, vamos começar falando do começo, né, da história em si. Praticamente você vai ver que é um anime realmente focado 100% na comida, tipo o MasterChef do Brasil, né, no caso, só que de um jeito totalmente diferente, e eu vou explicar mais pra frente. A gente acompanha a vida do nosso protagonista, que é o Soma. Ele tem um nome lá, mas eu vou chamar ele de Soma, tá? Que é o que todo mundo chama ele e que ele fica conhecido. Praticamente o Soma, ele é filho de um homem que ele é dono de um restaurante de bairro, né? Como se fosse um restaurante da vizinhança, sabe? Não é aquele restaurante gourmet, chique pra caramba. Não, ele é um restaurante comum, simples. Só que esse restaurante, ele é muito bom, tipo, porque a comida dele é muito boa, né? Só que ele não é lá tão conhecido porque ele fica preso em um local pequeno, vamos dizer assim. Não é tipo outros restaurantes que atraem muitos clientes, tipo restaurantes em Paris, na França, etc. Ele é mais um restaurante pequeno, só que muito bom na questão da comida. E isso se dá ao crédito, né, do pai dele, que o pai dele, ele é um dos melhores chefes, assim, que existem, né? No caso, ele prepara comida muito boa. Então, mais ou menos ele vai ensinando o Soma desde criancinha a cozinhar. E o Soma adora cozinhar, ele ama de paixão mesmo a culinária em si. Então ele trabalha junto com o pai nesse restaurante. E o que acontece? A gente acompanha um pouco da vida dele, né? No caso, trabalhando nesse restaurante, começa com uma cena muito legal, que virou icônica até, né? No caso dos tentáculos lá, mas enfim, que a mulher vai pra fechar o restaurante dela e ele faz uma comida incrível que faz ela, tipo, perder até o sentido pra ela não fechar o restaurante e tal. É bem legal essa primeiro episódio, né? Mas logo em seguida, o pai dele fala pra ele que ele vai fechar o restaurante por um tempo, porque ele vai viajar. E nisso ele fala pro Soma ir pra uma escola de culinária, que no caso é a Totsuki, que no caso é uma academia de culinária, tipo, é a academia mais top do Japão. Tipo, todo mundo conhece essa academia e todo mundo que sai de lá vira grandes culinários, né? Quem consegue passar lá, se formar naquela academia, são grandes chefes do mundo, né? E aí mostra os chefes e tal. E só que tem um porém, né? Nessa academia, você sai um grande chefe e tal, provavelmente muito famoso quando você passa. Só que é muito difícil se formar lá. Tipo, a cada ano lá, acho que no mínimo, no máximo, umas 100 pessoas se formam, de sei lá quantas milhões de pessoas. Então, muita gente é expulsa do colégio. E sim, lá tem várias competições, né? No caso de comida, você tem que servir uma culinária decente, né? E os juízes lá tem que aprovar. Se eles não aprovarem, você meio que é expulso literalmente da escola. Então você tem que se dedicar ao máximo, sempre fazer a melhor comida possível e sempre melhorando cada dia mais, né? E o Soma, cara, o legal do Soma é que ele é um dos protagonistas mais legais que eu já vi. Ele não sabe nada dessa academia, nunca sabe, porque ele sempre morou lá no restaurante, né? Ele nunca saiu pra viajar, nunca saiu do restaurante, ele só cozinhou lá. Quando ele descobre que ele vai pra essa academia e o povo fala mal dos restaurantes que, no caso, o Soma trabalha, dos restaurantes comuns, né? E o Soma trabalha em um restaurante comum, ele fica pé da vida, né? Não pé da vida, mas ele fica meio que tipo, e daí? E ele chega lá pra, tipo, já que ele é aluno novo, ele vai se apresentar pra todos os alunos da academia. Ele simplesmente chega lá e fala que ele vai ser o número 1 da academia e vai, tipo, esmagar todo mundo. Na frente de todo mundo. E, tipo assim, nesse momento ele pega um ódio de todo mundo fica com ódio dele, querendo matar ele de uma forma. E ele, tipo, tô nem aí, eu vou aqui. Tipo, ele, tô nem aí, eu falei aqui, vamos lá pra sala, vamos começar a estudar, né? Tipo, ele não tá nem ligando pros outros, os outros pé da vida com ele. E nisso até acontece lá da primeira interação que ele tem com a Erina, que é uma das estudantes de lá. Que, bom, todo mundo shippa eles, e eu confesso que é bem legal shippar os dois, porque, bom, você vai entender ao longo do anime, mas meio que ela fica pé da vida também com ele, porque no momento que ele, antes de ele ser aprovado, né, ele passa por um desafio com outros alunos, que é pra fazer um prato com ovo, né, pra Erina, que ela é conhecida como a língua de Deus, para ela experimentar pra ver se passa ou não. E todos os alunos que estão lá com ele pra tentar passar desistem na hora, saem correndo e tal.
porque ela é a língua de Deus e não sei o que. Ela sabe exatamente o sabor de tudo. Então todo mundo sai correndo amarelando e só ele fica pra fazer o prato com ovo. Tipo, ele não conhece ninguém, não conhece nada, ele só fica lá. E faz um prato tão bom que faz ela quase desmaiar. Só que como ela é uma tsundere, né, ela meio que gosta do prato dele, gosta muito. Só que ela não gosta de... Ela não fala, porque assim, vai contra os princípios dela, vamos dizer assim. Então meio que ela demite ele, ela expulsa ele, mesmo adorando o prato. Ele fica até com uma reação bizarra, branca lá, todo branco e tal, tipo, como se ele tivesse morrido, porque ele deu tudo de si no prato. E ela falou que tava nojento o prato dele. Imagina a reação dele, né? Tipo assim, muito engraçado essa parte. Só que depois ele consegue ser aprovado, né, por uma outra pessoa, que eu não vou dar detalhes, senão vai ser spoiler, né? Mas, cara, é muito legal essa história. E aí, no caso, agora a gente vai e acompanha a vida do Soma, né? No caso, nessa nova escola, nessa nova academia. E vai começar a acontecer muita coisa. O objetivo dele é ser o top 1 da academia pra conseguir derrotar o pai dele. Porque ele tem uma rivalidade muito grande com o pai dele na questão da cozinha, né? Eles sempre disputam pra ver quem faz o melhor prato pros clientes. E, tipo assim, ele sempre perdeu do pai, tipo, tá uns 400 e pouco a 0. E ele nunca desiste mesmo. Isso é legal do protagonista, cara. Ele é um protagonista, tipo, de shounen. Ele nunca desiste, nunca. E sempre quer ficar mais forte. Não é ruim isso no anime, tá? É muito legal, por sinal, a persistência dele. E todo mundo começa a admirar ele por causa disso, né? Ao decorrer do anime. E bom, o Shokugeki no Soma, o nome do anime, né? No Soma é, no caso, o Soma, né? O personagem. Shokugeki seria as batalhas que eles fazem no anime, né? No anime tem como se fossem competições que são chamados de Shokugeki, né? Que no caso é o nome do anime, Shokugeki. E são batalhas que é uma pessoa contra outra, às vezes tem de time também, mas normalmente é um contra o outro. E eles apostam muita coisa, tipo, eles apostam, sei lá, milhões de... eles apostam, sei lá, a vaga contra... a vaga na escola contra, sei lá, mais respeito, sei lá, coisas assim. Eles vão apostando coisa atrás de coisa nesses desafios aí. E, tipo, então são as duas pessoas fazendo um determinado prato e os juízes vão definir quem vai sair vitorioso, né? Nesse meio tempo também a gente percebe que tem as 10 cadeiras da academia, que são os 10 alunos, os 10 chefes da academia mais tops que tem. Então, tipo, são os 10 mais fodas, vamos dizer assim. Os 10 alunos que são os melhores da academia, do primeiro ao 10º. E o objetivo do Soma é se tornar a primeira cadeira, derrotar a primeira cadeira atual, que é muito foda ele. Mas vocês só vão conhecer ele no meio da segunda temporada pra terceira, tá? No caso, essas cadeiras aí, vocês vão conhecer os personagens. E olha, a primeira e a segunda cadeira são incríveis. Eu simplesmente achei os personagens muito legais. Mas isso aí é só na terceira temporada, tá? A primeira não vai falar nada disso. Mas bom, no mais, mais ou menos essa é a história. A gente acompanha a vida do Soma nessa academia, com desafios, conhecendo novas pessoas, deixando outras pessoas mais com ódio dele ainda. E com o objetivo dele ser o melhor de todos da academia pra derrotar o pai dele no final, né? Bom, essa é a primeira temporada, né? No caso, são 5 temporadas que o anime tem, fora as OVAs. Pra falar a verdade, assim, as temporadas que eu mais gostei foi a terceira e a quarta. Eu dei uma nota 10 pra elas. A primeira, a segunda e a quinta eu dei 9, porque são boas pra caramba. Mas, assim, a terceira e a quarta são as melhores temporadas, na minha opinião. Porque acontece muita coisa insana nessas temporadas. E a música da opening, você nunca vai esquecer na sua vida daquela música, porque ela fica marcada em você. A música literalmente foi feita pra ser, no caso, representar comida, né? Quando você escuta a música, você lembra de comida. Não sei porquê, a música assim da opening vai te marcar muito. Isso eu garanto muito pra vocês. Sobre os personagens, né? Não tem muito o que eu dizer. Todos os personagens são muito carismáticos. Tanto o Soma quanto a Erina também. Os amigos dele que ele vai conhecendo, né? No próprio dormitório que ele entra, tem os amigos dele. Tem a Megumi, que ela vira, tipo, uma coprotagonista, vamos dizer assim. Ela é, tipo, uma protagonista diferente, vamos dizer assim, porque foca um pouco na vida dela também. Ela com desafios, mesmo sendo toda atrapalhada na cozinha, ela faz pratos simplesmente muito bons. Ela parece ser desastrosa no começo, mas depois dá pra perceber o potencial que ela tem, no caso, pra fazer comidas, né? E entre vários outros personagens que eu posso citar aqui, só que alguns também aparecem só na segunda/terceira temporada, então eu não quero falar muito pra não dar spoiler, mas você vai gostar de todos os personagens, principalmente das 10 cadeiras que você vai conhecer lá na terceira temporada. Fora que os juízes, o sensei, o diretor, mano, eles são muito incríveis também. Eu acho que todos os personagens desse anime são legais, até os vilões são legais.
Principalmente lá na terceira, quarta temporada. Enfim, eu não quero falar mais, senão eu vou dar spoiler. Tá bom, o que eu queria dizer é... Eu dei uma nota, assim, pro anime inteiro um 9, juntando tudo, né? Como eu disse, eu dei mais nota na terceira e quarta temporada, porque foram as que eu mais gostei. Só que no anime inteiro eu dei uma nota 9, ele é um anime excelente, vai ficar marcado muito aí em você. E já entrou na minha lista de 10 animes favoritos, entrou em quinto lugar. Eu nunca imaginei que tirariam... Algum anime tiraria dos meus 10 favoritos, mas esse tirou. Jogou um lá pra 11º, né, tadinho. Mas ele chegou aí em quinto lugar. É um anime muito bom que eu recomendo muito vocês assistirem. E depois virem aqui e comentarem o que vocês acharam ou não de Shokugeki no Soma. Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. E bom, semana que vem tem um outro vídeo de um outro anime muito legal. Então, ativa o sino aí pra não perder, a notificação. E bom, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Eu fui!